Se você pode, eu quero voltar um pouquinho aonde nós paramos para fixar bem, porque o conteúdo da semana passada, especialmente aonde nós paramos para entender como vencemos batalhas espirituais, como vencemos, como rompemos, como fluímos com autoridade sobre batalhas espirituais, e como foi a parte final da ministração da quarta passada, e em respeito ao horário, eu acelerei o fechamento dela, mas eu preciso deixá-la fixada, porque é importantíssimo que nós, como filhos de Deus, espirituais, não por opção, mas porque é a nossa obrigação ser. Não ser espiritual é negar a natureza de Deus. Se Deus é espírito, seus filhos têm por obrigação buscar ser espiritual, como é a natureza do seu pai. Porque espirituais discernem coisas espirituais, ok? Então eu preciso fixar isso para que haja um entendimento do que nós temos como ferramenta para vencermos áreas espirituais. Tem um conteúdo um tanto polêmico, porque existe uma resistência a essa realidade espiritual, mas isso nos move há anos, move uma geração poderosa, nos dá autoridade sobre ambientes incríveis, e eu preciso que você, de alguma forma, busque ao Senhor, se há resistência, se há dúvida, se você tem um ponto de vista diferente, se de repente a sua formação raiz como cristão, como crente, como evangélico, seja qual for a expressão que você prefira, seja diferente, busque ao Senhor, Ele vai te dar entendimento. Então vamos lá. Bom, na semana passada, nós terminamos basicamente na parábola do semeador. E eu comentei sobre os ambientes de semeadura. A semente nunca mudou, os ambientes eles vão mudando, e os terrenos, os ambientes de semeadura, representam o coração do homem e da mulher. Então a semente não muda, o ambiente de semeadura muda. A semente é a mesma em todos os ambientes. A primeira semente, que fala da mensagem original, ou do princípio, ou daquilo que é princípio, foi a semente desprezada, pisada e rejeitada pelos homens, e o diabo se preocupou exatamente com essa semente, porque toda palavra que nos confronta. Então é comum alguém sentar e conversar comigo, poxa pastor, aquela palavra foi forte, quando o senhor falou, mexeu comigo, me colocou até numa situação desconfortável, constrangedora. A palavra de princípio, ela nos confronta, mas não para a exclusão ou para a morte, mas para nos apontar o caminho e o lugar de segurança que a gente tem que buscar. E é um alerta de Deus para nós. Então, o diabo vem e é a única semente que ele se preocupa, a semente pisada, do versículo 4, do capítulo 4 de Marcos. Ele não se preocupa com a semente que caiu entre as pedras, porque o diabo pouco esforço tem para com aqueles que, ouvindo a palavra, mesmo se encantando com a palavra, mas não tendo a prática da palavra, ele não põe nem a mão para atrapalhar. Ele sabe que se a pessoa simplesmente ler por ler, ouvir por ouvir, ou apenas se encantar com a poesia das letras, não é tudo. A prática dela é o segredo. Então, a Bíblia diz que vai secar a raiz em algum momento. E quando a tribulação chegar, essa pessoa não vai conseguir ficar de pé. A semente dos espinhos também, ele pouco se importa. Porque a Bíblia diz que a semente dos espinhos, porque é Jesus quem explica sobre a semente dos espinhos, são enganos das riquezas, são ambições deste mundo que sufocam, que faz com que a pessoa fique completamente longe do efeito da palavra. O diabo também não se importa com isso, porque ele sabe que quem continuar tentando viver uma vida de engano lá fora e se escondendo no ambiente da casa de Deus, em algum momento ele vai se sufocar e vai cair em contradição e não vai se portar. Então e com a última semente, que é a semente 100 por 1, ele também não se envolve, porque já perdeu mesmo, produziu 100 por 1. Então a pergunta sempre vai ser assim: se eu recebi da mesma semente que os pais da igreja, que os profetas, que os meus pais, que os homens e as mulheres de fé, se recebemos da mesma semente, por que nós ainda não produzimos 100 por 1? Aonde é que está o erro? Aonde é que está o problema?
Por que que não foi produzido? Veja que a semente é a mesma, ela não muda, não fica alternando, e semeou a oliveira, e semeou uma de figueira, e semeou uma de trigo, não é a mesma semente. A palavra é a mesma. Por que que ainda assim, ouvindo a mesma palavra, alguns produzem 100 por um, outros quase nada? Porque o compromisso está com o semeador. Quem comunica a palavra? O profeta Jeremias diz que aquele que fala a minha palavra, fale segundo a minha palavra. Porque aquele que tiver um sonho, conte o seu sonho, mas não diga que é a minha palavra. Existe uma coisa diferente. Por que tem muita gente fragilizada, fracassada, frustrada? Porque alguém chegou para ele e falou assim, eu tive um sonho a seu respeito e esse é o sonho para a sua vida. Ele se apegou a quê? Ao sonho. E a palavra? Não. Tem gente vivendo de sonho de profeta. E Deus não mandou você viver de sonho de profeta. A gente respeita o sonho do profeta. Mas o profeta Jeremias diz, quando você tiver um sonho, conte seu sonho. Mas quando você falar a minha palavra, conte a minha palavra. Porque aquele que não conta segundo a minha palavra, fala em nome de demônios. Lembra quando eu falei sobre a realidade do mundo espiritual? Que a mesma coisa acontece de forma paralela, mas em ambientes diferentes, e que a sensibilidade para o mundo espiritual está disponível a todas as pessoas. Gente, tem uma multidão de gente que profetiza em nome de demônios. Em nome de demônios. Então, se você não pegou essa série desde a primeira ministração, eu recomendo que você volte lá e leia sobre isso. Ok? Muito bem. Aonde está? Porque foi essa a pergunta. Aonde está? Então, deixa eu só concluir para ficar claro. Por que que as pessoas deixam de produzir 100 por um? Porque elas ouvem palavras de homens, manipuladas por interesses institucionais, mensagens doutrinárias com base em placa e denominação, e não segundo o fundamento bíblico. Então a pessoa se apega a uma palavra que foi distorcida, manipulada, ou inventada, ou sonhada, ou exagerada, ou forçada, e Deus não tem compromisso com o sonho de ninguém. Deus só tem compromisso com sua palavra. Com sua palavra. Essa é a diferença. Ok? Todas as vezes que fluir uma autoridade profética sobre a sua vida, a palavra de alguma forma, sobrenaturalmente, ela aparece dando respaldo, dando sustento. Amém? Bom, a pergunta então da semana passada foi onde está o poder da nossa fé? E eu destaquei que o poder da nossa fé está na força dos detalhes da Escritura. Aonde o verbo estiver, esse é o lance, pega essa senha. Aonde o verbo estiver. O que é o verbo? O verbo é Cristo, é a palavra, é a fonte original de fé, poder e avivamento. Aonde o verbo estiver, ali você vai encontrar a pessoa de Cristo e o poder da força que você precisa para vencer batalhas espirituais. Então são os detalhes. Romanos 10 e 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e não ouvir só a palavra, mas ouvir pela palavra. A diferença é a revelação que você tem sobre ela. Então se ouve muito, mas se conhece muito pouco, porque não é pela palavra. Então a gente vai avançar aqui um pouquinho. A palavra de Deus precisa ficar destacado em nós. A palavra de Deus não é um ajuntamento de textos. A palavra de Deus não é um ajuntamento de letras. Isso aqui é o registro, é o compêndio daquilo que se escreveu a respeito. Mas a palavra de Deus, o verbo de Deus, é uma pessoa. A Bíblia, ela é viva, ela transcende. Por isso que você se encanta muitas vezes quando você, no seu desespero, abre a Bíblia e diz, Senhor, fala comigo. E parece que ela se atualiza no seu problema de uma forma tão incrível que você diz, como isso é possível? Como que isso se encaixa comigo? Como que isso se adapta com o que eu estou passando? Como Deus pode ser tão fiel em me responder assim? Porque ela é viva. Então a palavra de Deus não é esse conjunto de letras. A palavra de Deus é uma pessoa. A pessoa de Jesus. Aleluia. Bendito seja Deus. Essa Bíblia Sagrada, esse conjunto de livros que a gente tem, é a pessoa de Jesus, é o verbo de Deus liberado sobre nós. Então, de onde vem a fé? De onde vem a fé? A fé vem por ouvir a respeito de Cristo.
E nunca esqueça que são dois ambientes. Você vem a Deus por Jesus e segue pela revelação do Cristo de Deus. Então você vem por um ambiente de conteúdo e história e segue por um ambiente de revelação e entendimento de quem Ele é. Por isso que tem muita gente boa de Bíblia sobre Jesus, mas ruim sobre Cristo. Sobre a revelação daquilo que é a glória de Deus nele. Então, se a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra, e a palavra é Cristo, então quando eu e você estamos fora de Cristo, pouco adianta ouvir, porque não nos fará efeito algum. Por isso a importância, entregue a sua vida a Jesus, receba Jesus como seu Senhor, confesse a Jesus como seu Salvador, olhe para a cruz e arrependa-se, aceite o amor de Deus, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, porque se nós não estivermos em Cristo, pouco adianta se ouvir. Então, esse é o grande segredo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o verbo, que é Cristo, o poder que está nele, o poder que ele conquistou na cruz, é liberado através de nós. A revelação de Cristo em nós é a chave da autoridade para vencermos batalhas espirituais. Nós precisamos dessa revelação. Jesus sendo o verbo logos, palavra de Deus, estando nós nele, nós atraímos através dele as manifestações sobrenaturais de Deus. E é assim que a gente vence batalha espiritual. Então, às vezes, parece cansativo. A impressão que tem é que você está sozinho nessa jornada. E que você não avança em batalha. O que está acontecendo comigo? Quanto de você está em Cristo? Lembra quando eu iniciei a batalha espiritual sobre maldição hereditária, que eu contei a experiência daquele senhor que veio me questionar, dizendo que aquilo para ele não servia, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres? E então eu disse a ele que não era, eu não estava questionando o poder libertador de Jesus, mas o quanto desse poder operava na vida dele. Então eu sei que às vezes choca e nos causa até um mal-estar. É difícil, algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, quando eu digo que a gente estraga as pessoas aqui na aba, né? Eu falei, as pessoas estão estragadas, pastor, o senhor me estragou completamente, Porque as pessoas, elas se encantaram com o ambiente da denominação, que passaram jeitos e trejeitos, se vista, use, pense, caminha, que você está no caminho, e dentro deles um buraco, um vazio, pedindo socorro de coisas que não eram resolvidas, salvas, libertadas, transformadas, curadas, etc, 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 etc. Tem muita gente que lê a Bíblia todos os dias, mas não tem fé no Cristo de Deus. Não conseguem ter fé no Cristo de Deus. E nós estamos com uma letra viva. Agora, me deixe construir com mais calma o que eu assinalei semana passada no final, mas de forma rápida. Se você puder movimentar a Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo de número 4, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, no capítulo de número 4, e também versículo de número 23 e 24. Essa é a conversa que Jesus está tendo com a mulher samaritana. Então, quando eu digo que Deus é Espírito, e ser espiritual para nós não é uma opção, mas uma obrigação. Porque não ser espiritual é negar a existência de Deus. Eu estou me apoiando aqui. O versículo 23 diz, resposta de Jesus para a mulher samaritana. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E é interessante esse momento da mulher samaritana, porque ela está sendo envolvida em um ambiente de batalha espiritual e recebendo uma chave poderosa para vencer. Porque quando ela tenta medir forças com Jesus, questionando o fato de que ele pergunta para ela se ela poderia dar um pouco de água ali do tanque do pai Jacó. Então essa relação com o pai Jacó é uma relação de culto, é uma relação religiosa. Você vê que ela está numa hora errada, ela não deveria estar naquela hora, naquele momento ali.
ela está na hora do meio-dia. Ela deveria ter ido nesse tanque por volta entre as 4 e as 6 da manhã, aonde o sol é mais fraco, aonde ela podia se conectar com as mulheres da sua tribo, da sua área, juntas, cantando, salmodiando, porque ir ao tanque de Jacó era uma relação de culto e discipulado. Elas transferiam sobre as crianças e os filhos a relação de fé e a esperança que o poço de Jacó trazia. Só que ela tinha dificuldade de se relacionar com as mulheres do seu tempo, porque muitos dos maridos dela, possivelmente ela tentou se relacionar ou já se relacionou. Então ela tinha um ciclo de erro na vida dela. Quando ela vai ao meio-dia, ela vai no horário dos pastores, que é o horário em que os pastores iam parando com os seus rebanhos para tomar de beber, dar de beber ao rebanho e seguir viagem. Então ela vai, porque ela tem uma necessidade de encontrar um homem, de encontrar alguém. E esse assunto é levantado pelo próprio Jesus no confronto. E quando ele pede a água e ela questiona, geralmente é assim, quando a pessoa está equivocada no seu espírito religioso, ela tem argumentação teológica para tudo. Você pode me dar água? Oh, a gente não se fala, porque você tem linhas denominacionais teológicas muito específicas. Você é um hebreu, você é de Israel, você é um judeu, e eu sou uma samaritana, a gente não tem relação nenhuma. Olha que coisa, discutindo os princípios de fé. E aí o Senhor disse, você quer discutir verdades? Então vamos lá. Se você soubesse quem fala com você, é você quem me pediria água, e eu te daria água. E ele diz assim, que jorraria para a vida eterna. Então eles estão no meio de um deserto. Jesus está dizendo assim, se você me pedir água, eu faço brotar um ribeiro com pedras e águas saltitantes diante de você. Que era isso que ele estava dizendo para ela. Aí ela entra em choque. Ela diz assim, peraí, como é que funciona isso? Ele falou assim, só você vem aqui, porque as entrelinhas é isso aqui, Minha filha, deixa eu conversar com você, deixa eu falar com você. Se você me pedir a água, eu tenho a água que você precisa. Vai matar a tua sede, a sede da eternidade, vai jorrar de dentro para fora, está dentro de você. Eu posso produzir isso. Ela entra em desespero, o clamor dela é um clamor desesperado. No versículo 15, ela diz assim, Senhor, então me dá dessa água, porque eu não quero mais ter sede, eu não quero mais vir tirar ela aqui. Olha o desespero dela, eu entendo o que o Senhor está falando. Aí no versículo 16 ele diz assim, tá de boa, vai só chamar o seu marido e vem para cá e eu te dou de beber. E ela então entra em choque e diz assim, Senhor, eu não tenho marido. Porque ela tenta levar o Senhor no nível de verdade dela, e o Senhor diz assim, eu vou te alinhar na sua verdade. Então a conversa é assim, Jesus diz, já tiveste 5, e até o que você tem não te pertence. Jesus está dizendo assim, porque ela entra em defesa do tanque, dizendo, isso aqui é o tanque do pai Jacó. O pai Jacó bebeu aqui, os filhos beberam aqui, os camelos beberam aqui, todo mundo bebeu aqui, isso aqui é o tanque do pai Jacó. E aí Jesus diz assim, minha filha, deixa eu entender. Você sai de casa, vem para o tanque. Bebe do tanque, volta para casa, um marido. Sai de casa, vai ficar 2 maridos, 3 maridos, 4 maridos. Minha filha, esse ciclo de Jacó na sua vida não está te ajudando, está te matando. Porque essa é a defesa que as pessoas querem fazer em relação à prática constante do erro. Deixa eu te entender. Você sai de casa, vem para a igreja. Sai da igreja, volta e peca. Sai de casa, vem para a igreja. Sai da igreja, volta e rouba. Sai de casa, vem para a igreja. Sai da igreja, volta e mente. Sai de casa... Você está num ciclo de desgraça. Isso vai matar você. Esse ciclo tem que se romper em algum momento. Aí ela diz assim, é um profeta. Ela transiciona o assunto quando ela diz assim, então só me diz onde é que a gente adora. Olha a pergunta dela, adorar é prestação de um culto, é atitude de conversão. Ela está dizendo, me dá um lugar que eu possa frequentar e que haja lá uma palavra como essa que você me fala. Porque se eu encontrar um lugar que tem uma palavra como essa que você me fala, eu vou encontrar minha vida, minha família, meu esposo, minha esposa, meus filhos, e aquilo que o Senhor preparou para mim, eu vou encontrar nessa casa, eu vou ter vida nessa casa, porque é uma confusão na minha cabeça. Eu não sei se eu vou para Gerizim, eu não sei se eu vou para Jerusalém, eu não sei onde é que eu vou. E ele diz assim, minha filha, Deus é Espírito. E chegou a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E Ele busca os tais que o adorem.
ela está sendo inserida num ambiente espiritual, de batalha espiritual e de segredo para vencer batalhas espirituais. Então eu preciso que você destaque isso aqui na sua mente, no seu coração, aí da Bíblia que você tem. Ó, adoradores, ele diz: Pai, adorar em espírito. E no versículo 24 ele diz: porque Deus é espírito. Aqui começa a chave para vencer batalhas espirituais. Diga comigo: Deus é espírito. Ok, outra vez diga: Deus é espírito. Vamos conectando. Um pouquinho mais à frente, quando você movimenta a Bíblia, lá no capítulo 6 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, no capítulo de número 63, a Bíblia diz novamente: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Gente, a palavra de Deus, ela é viva. Ela é espírito e vida. E ela transcende, ela vai além, ela transcende esse mundo. Porque é a palavra de Deus. As palavras de Jesus, a palavra de Deus, ela é espírito, ela é vida. E quando estas palavras entram em nós, encontram morada, e elas repousam no nosso coração, nós recebemos espírito e vida. Então, se estamos precisando de espírito e vida, estamos precisando do verbo, estamos precisando da palavra, a palavra de Jesus. E aqui que começa o grande desafio, porque as palavras de Deus registradas nas Escrituras são espírito e vida, então elas só podem ser discernidas espiritualmente. Carnais não discernem. Muitas pessoas dizem: pastor, eu não consigo entender, ora por mim, a oração não alcança, fala comigo, as palavras não alcançam, explica a Bíblia, a palavra não entra, fala de Deus, não faz sentido, o que está acontecendo? Carnais não conseguem discernir, é preciso estar em Cristo, por isso que o primeiro passo é entregar a sua vida a Jesus, e isso precisa ser sincero. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu confesso a Ti os meus pecados e reconheço que Tu és Senhor e Salvador, morreu e ressuscitou por amor de Deus a mim, está nos céus. A Bíblia diz: se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, o Pai morreu, mas foi digno em ressuscitá-lo, confesse com a tua boca, serás salvo. E quando estamos em Jesus, nós temos autoridade sobrenatural para distinguir coisas espirituais. Aleluia! O carnal não percebe, mas o espiritual consegue perceber e discernir tudo. Quando você está em Cristo, cheio da palavra de Cristo, você tem discernimento por antecipação. Você chega no ambiente, você está em trânsito, alguma coisa lhe comunica, sobrenaturalmente Deus te tira, te move, te posiciona, e você sente paz nessa movimentação de Deus, porque você está em Cristo. Diga graças a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. Eu disse também na semana passada que o homem carnal, quando a Bíblia se refere aqui, não é só necessariamente aqueles que têm a prática do pecado na carne como um todo, mas caminhar com a mente e o coração distantes de Deus, com pensamentos unicamente naturais, deixando de se envolver com a palavra de Jesus, nos torna tão carnais quanto. Então algumas pessoas pensam assim: poxa, eu não faço nada de errado, sou gente boa, por que ainda tenho batalha espiritual? Porque se a mente e o coração continuam longe de Deus, não tendo discernimento de quem Deus é, da sua presença, da sua santidade, continuamos em batalha espiritual. Diga comigo: o poder da fé está nos detalhes da palavra de Deus. Cada detalhe que Ele te dá, que você alcança da revelação de Jesus, é poder e autoridade que você tem.
quanto mais de Deus, quanto mais na direção de Cristo, quanto mais no caminho da revelação de Deus, da revelação da sua palavra, quanto mais Jesus for o centro de tudo na sua vida, maior vai ser o seu poder e a sua autoridade sobre as batalhas espirituais. Maior vai ser a sua condição de dizer: eu tenho autoridade sobre esta causa e eu repreendo isso em nome de Jesus. Jesus, como Cristo de Deus, precisa se tornar o centro de todas as coisas. Diga glória a Deus. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios, nós temos 3 momentos importantes que vale a pena destacar. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, é onde está, de uma forma bem prática e bem intensa, a verdade do propósito do batismo. No capítulo 11, nós temos a ceia do Senhor. E no capítulo 12, nós temos a lista, a declaração dos dons ministeriais, dos dons espirituais e dos dons das operações de Deus. Diga comigo: dons ministeriais, dons espirituais e operações de Deus. Você sabe que Deus, ele opera, ele se move na manifestação e no respeito de cada ambiente da sua manifestação como Deus. A movimentação do Pai, a movimentação do Filho e a movimentação do Espírito Santo. Então, na ordem de primeira carta de Paulo aos Coríntios 11, 10, 11 e 12, nós temos a morte e ressurreição, nós temos a operação do Pai, nós temos a ceia do Senhor, nós temos a operação do Filho, e nós temos os dons ministeriais espirituais e a operação de Deus através das operações do Espírito. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou falando sobre como vencer batalhas espirituais. Como vencer batalhas espirituais. Já está no nome. Como vencer batalhas espirituais. Se fosse uma forma prática e resumida, eu diria: torne-se espiritual agora. Imediatamente. Só isso. Como que eu venço batalhas espirituais, pastor? Torne-se espiritual. Traga Jesus para o centro. Esteja com ele ali, cheio do que ele é, dessa poderosa palavra que transcende. É assim que vencemos batalhas espirituais. Pois bem, quando nós lemos primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, a Bíblia diz, no versículo de número 4, veja a operação do Espírito. Estamos falando de batalha espiritual, então se esforce, porque é sistemático, eu preciso que você entenda isso. Os dons dados pelo Espírito Santo, veja isso. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Há aqui essa divindade revelada, Pai, Filho e Espírito, operando em áreas estratégicas. Olha só, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Diga, palavra de sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito, diga, palavra de conhecimento. E a outro pelo mesmo Espírito, diga, dom da fé. Dom da fé. E a outro pelo mesmo Espírito, diga, dons de curar. E a outro pelo mesmo Espírito, diga, a fé. Percebeu que são distintos? O dom da fé e simplesmente a fé. Vamos adiantando lá para frente. E a outro pelo mesmo Espírito, versículo 10. E a outra operação de maravilhas, diga, operação de maravilhas. Diga, e profecia. Diga, e dom de discernimento. Diga, e variedade de línguas. Diga, e interpretação de línguas. Aqui que está o ponto determinante que polemiza na mente de muita gente. Inclusive,
Existem muitos ambientes denominacionais se utilizaram da nossa expressão de adoração pentecostal pelas línguas estranhas, se utilizaram dessa ferramenta para produzir escárnio e confusão na mente de muita gente. E é muito forte, porque Paulo, ele é intenso, ele se organiza e ele diz assim: os dons que o Espírito, ou seja, o ambiente espiritual, as coisas da operação do Espírito, que vem de Deus, porque é Ele quem opera. E ele destaca aqui, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então aqui é o momento de reforçar o que eu deixei para vocês na semana passada. 2 momentos aqui importantes. Primeiro, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vamos lá, porque é isso que há o conflito e o confronto entre muita gente. E se você tem o seu coração cheio de fé e esperança, eu não sei você, mas eu não entro em demanda. Quando as pessoas me questionam coisas polêmicas, eu sondo o Espírito, digo, o que você quer saber exatamente? E se eu entendo que aquilo é apenas uma provocação, uma má educação denominacional, teológica, institucional, eu digo, irmão, eu prefiro não responder a sua pergunta, porque a sua pergunta é mal intencionada. Você quer me confrontar para ofensa, você não tem interesse em saber a respeito. Então a gente precisa ser firme nisso. Então veja só, Atos dos Apóstolos capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, reunidos, de acordo, no mesmo lugar, pronto, versão minha. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Preste atenção, veio do céu um som como de um vento. Percebeu o detalhe? Veio um som como de um vento, não um vento. Percebe? Então vamos lá, para outro tempo a gente conversa mais sobre isso. E impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam, praticamente o versículo 5 diz que o mundo representado da época, curiosamente estava representado ali, naquele dia. Versículo 5, e em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos, todas as nações que estão debaixo do céu. Por favor, podia ter sido desnecessário esse texto. Podia ter dito assim, tinha muita gente lá, muita gente visitando Jerusalém, tinha povo de todas as direções. Não. O texto e a raiz original é isso mesmo. Todas as nações debaixo do céu estavam representadas ali. Por quê? Olha o versículo 7. E quando aquele som correu, ajuntou-se uma multidão e estavam confusa, porque agora cada um os ouvia falar na sua própria língua. Como isso é possível? E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo, o que está acontecendo aqui? Todos estão falando e todos estão se compreendendo, se conectando-se. Como isso é possível? Quando o Espírito Santo desceu aqui e as línguas de fogo repousaram sobre eles, a primeira coisa que Deus fez, Deus destruiu a maldição de Babel. A primeira coisa que Deus fez, Deus rompeu com a maldição de Babel, aonde as línguas se confundiam. E agora, sobrenaturalmente, espiritualmente, eles falavam e o mundo da época compreendia. O mundo da época entendia. E havia uma ação sobrenatural de conexão entre as línguas. Veja, é chamado de o batismo das línguas para as nações, onde Deus
pega a maldição de Babel e rompe com toda a maldição de Babel. Só que quando Paulo se aprofunda doutrinariamente sobre isso, ele escreve na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 14, e ele diz assim, olha que interessante: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Os dons, procurai com zelo, uma coisa que pouca gente faz hoje. Irmão, eu te desafio. Você quer ver a sua vida mudar? Você quer ver as coisas começarem a transformar? Pega os dons, Senhor. A tua palavra diz que tu dás dom de palavra e sabedoria. Me dá este dom, me dá este dom. A tua palavra diz que tu dás palavra de conhecimento. Me dá este dom, me dá este dom. A tua palavra diz que tu tens dom da fé. Me dá este dom. A tua palavra diz que tu tens dom de curar. Então me dá este dom, Senhor, e me dá este dom. A tua palavra diz que tu tens dons de operação de maravilhas. Senhor, eu vou jejuar esta semana e vou orar esta semana para que o Senhor enche as minhas mãos com operação de maravilhas. Senhor, a tua palavra diz que tu tens dom de profecia, discernimento de espírito. Paulo diz: procurai com zelo os dons espirituais. Senhor, a tua palavra diz que tu tens variedades de línguas. Me dá, Senhor, este dom espiritual. Aí no versículo 2, ele diz assim, ó: porque o que fala em língua estranha... Ei, Atos 2 é batismo de línguas para as nações, quebrando a maldição de Babel e tornando possível você aprender idiomas e se comunicar com habilidade sobrenatural. Eu estava no Japão pregando alguns anos atrás e comecei a orar, e no momento da oração, sobrenaturalmente, as minhas línguas estranhas se transformaram no idioma japonês. E uma família chorava muito, e uma senhora foi trazida ao altar completamente tomada por Deus. Uma senhora japonesa, e chegou para o pastor e diz assim: olha, enquanto ele falava em português, eu não entendia muito, mas quando ele começou a pregar em japonês, eu entendi que hoje era salvação para minha família. Eu fui pregar em Paris, há muitos anos atrás. Eu estava na França, em Paris, e comecei a pregar. E o pastor Daniel, que está lá, fazia a tradução para o francês. De repente eu comecei a orar em línguas estranhas. Aí vem um outro cidadão à frente, chorava muito. E o pastor, que agora já, o pai, pastor, oh meu Deus, o Daniel é o filho, pastor Gilmar, que já descansa no Senhor. E o pastor Gilmar se assustou. Eu disse: pastor, o que está acontecendo? Eu falei: pastor Benhu, a hora que o senhor estava pregando em português, ninguém te entendeu, mas quando o senhor começou a pregar em francês, foi que esse senhor veio ao altar. E eu disse: mas eu só estava falando em línguas estranhas. A maldição de Babel quebrada. Peça, procure os dons espirituais. Em Atos dos Apóstolos está o batismo para as nações, mas aqui na doutrina ele muda. Não é o batismo, ele diz: mas quando falamos em línguas estranhas, que não fala aos homens, mas a Deus. Ora, mandorobias. Porque ninguém entende, porque está falando em mistérios com Deus. Ah, você pode glorificar a Jesus? Diga alguma coisa, pelo amor de Deus. Aleluia. E aí você entende, aqui está o segredo. Nós oramos recentemente para Jesus batizar com o Espírito Santo. Ele batizou 28 irmãos com o Espírito Santo aqui num domingo. E vai batizar mais. E você vai orar em línguas estranhas. Você vai orar em línguas misteriosas, que não são línguas para humanos, mas são línguas misteriosas para Deus, aonde o diabo não entende. E você vence em batalhas espirituais por línguas estranhas.
Eu quero que você entenda a construção que eu estou fazendo. Deus é Espírito, Espírito em verdade. As minhas palavras são Espírito e vida. E Paulo está dizendo aqui, olha, gente, eu falo muita, mas muita língua estranha. Eu oro com variedade, inclusive recomendo, peçam variedade sobre vocês. Mas escutem, vocês não falam aos homens, vocês falam com Deus, porque é uma língua misteriosa para quem ora com Deus, porque Deus é Espírito, e a linguagem desse Deus é uma linguagem misteriosa, é uma linguagem desconhecida, é uma linguagem estranha. E eu sei que tem gente que tem outras raízes e talvez nem vai dormir essa noite. E aí, olha só, aqui está a chave. Carta de Paulo aos Efésios. Aleluia, busque este dom. Jesus me batiza com variedade de línguas estranhas e misteriosas, para que eu fale contigo, e não para que os homens me ouçam, mas que só o Senhor me ouça. Então o diabo não saiba, e eu oro e eu fale contigo. Aleluia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar, só os espirituais agora. Porque não temos que lutar. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas sim contra principados e contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e em todo tempo, orando e suplicando em espírito. Ore em espírito, suplique em espírito. Orablasha, rekendere banayasa, rebraikatosha, remende kereblai de fossia, raide katuturobinerebea, rekeshandarabasso, iremandurie kereabiasse. Quer vencer batalhas espirituais? Ore em línguas estranhas em todo tempo. Ore em línguas espirituais. Urabrasha, irekeremanorobohossa. Ai. Tibaye que torabrasha, rekereremanduria kolomanduribiasse, orabrashe que te viarabahassa. Fique de pé adorando ao Senhor. Se você tem línguas estranhas, ore em línguas estranhas. Use as ferramentas espirituais. Deus é Espírito, a palavra é Espírito e vida. Os dons são operações espirituais, e a oração em todo tempo é uma oração espiritual. Quer vencer batalhas espirituais? Ore em línguas estranhas. Coreai de Sandorobo Coreana. Curiclabroia xeremandarabas. Perecando rabria xererebiaço do corobocoxa. Peça ao Senhor que te encha, peça ao Senhor que te batize. Senhor, me dá línguas estranhas. Batiza-me, Senhor, com as línguas do mistério. Batiza-me com as línguas desconhecidas. Ora, broxa, desde a ressurreição, estas línguas queimam o coração de milhões de pessoas em toda a história da igreja. E até hoje, ninguém pode inventar a sua própria. É espiritual, é Ele que dá, é como fogo.
fogo. Radassa, Irequemando Robocha, Ramagararibequeribriosa. Entra na tua casa orando em línguas estranhas. Passa pelo quarto dos teus filhos orando em línguas estranhas. Vai no quarto do casal orando em línguas estranhas. Entra na tua empresa orando em línguas estranhas. Dirija o teu carro orando em línguas estranhas. Oramandaia, Erebracho, Urabacanto Doromiarabassa. Levanta de madrugada orando em línguas estranhas. Batalha, batalha, mas batalha com as ferramentas que o Senhor te entregou.